Olá pessoal, eu sou a Johanna e hoje eu vou explicar para vocês a resolução do problema da aula 5. Bem, aqui nós temos o código, desse carrinho que vai ser passado e esse evento começa definindo que a rotação do carrinho é da esquerda para a direita, ou seja, se ele for caminhar, vai ser nessa direção aqui, ó, ele vai caminhar no sentido da direita. E aí a gente esconde ele. Espera 9 segundos, enquanto a fadinha está falando, e aí a gente mostra ele. E quando a gente mostra, a gente coloca 5 ao efeito dele de brilho, para poder deixar o carrinho mais brilhante. E aí a gente vai colocar aqui um controle, onde ele sempre repete 8 passos, espera 2 segundos e muda a fantasia, para poder ir trocando enquanto que ele anda. Já no próximo evento, a gente tem aqui que ele espera 11 segundos e diz: hoje é seu dia, Ana, por 3 segundos. Felicidade para você, por 3 segundos, enquanto que depois de esperar 0,3 segundos. E aí, ele espera mais 0,3 segundos e finaliza com feliz aniversário. Já o código da fada é diferente. Nós temos aqui esse evento aqui de baixo, que quando inicia a demonstração, ela vai dizer rei por 3 segundos, vai esperar esse tempinho aqui, de 0,3, perguntar sabe que dia é hoje por 4 segundos e vai se esconder. Esse é o tempo que ela vai sair daqui e vai vir cá pra cima se escondendo. E aí vai começar a tocar a musiquinha e ela vai se repetir, sempre, no Dance Celebrity, até o fim. Então, vai tocar esse som repetindo até o fim. Tá. E esse segundo evento, que é onde ela é mostrada, adiciona 10 ao efeito de brilho, Então, assim como o carrinho, ela vai ficar mais brilhante. E aí vai definir também a rotação dela de esquerda para a direita. Então, todas as movimentações dela serão da esquerda para a direita. E a ideia desse projeto era juntar o 4 com 5, Então, vocês poderiam ter feito isso de algumas formas. Uma delas é pegar aqui, mudar para o cenário, E aí vocês colocarem isso no final do evento que vocês fizeram no exercício 4, E aí vocês usariam mudar para o cenário Colorful City, por exemplo. E aí, para poder o evento começar, não seria mais quando a bandeirinha verde for clicada, seria quando mudar para o cenário Colorful City. E aí vocês fariam o mesmo código, só que com eventos diferentes. Bem, o tema da aula de hoje é a criação de histórias, o projeto de criação de histórias, que vai envolver os conceitos que a gente já estudou até então. Bem, uma história, ela possui um enredo simples ou complexo, e esse enredo possui fala, possui cenário, possui personagens. Ele é, em síntese, um conjunto de acontecimentos. O Scratch, ele é uma linguagem que incentiva muito a nossa criatividade. E a exploração das ideias, a exploração livre das ideias, dos pensamentos, da nossa criatividade. Então, as histórias podem ser criadas sem qualquer tipo de planejamento prévio, mas é importante, eu acho muito interessante fazer um planejamento para você ter ali uma organização das suas ideias e pensamentos. Bem, as histórias podem ser tanto histórias já conhecidas e já criadas, tipo da Disney e afins, mas podem ser uma história inventada também. Vamos para os exemplos agora. E aqui a gente tem esse projetinho que, como corresponde à primeira parte, ele é bem simples, ainda não tem muita movimentação. É um projeto só para mostrar para vocês como que pode ser feita a história. É inspirado na Princesa e o Sapo, Então a gente tem aqui a princesa, temos o sapo e temos a primeira comunicação entre eles.
Aqui nós temos o código do sapo, que tem dois eventos, o evento de som, né, que espera 10 segundos enquanto que ela tá falando e repete 15 vezes, esperando 1 segundo para repetir esse som do croque. E o segundo evento, que grava a localização dele, né, a coordenada de onde ele está, esconde ele, espera ela falar e depois ele mostra. Aqui, ó, ele vai estar esperando 2 segundos para aquela parte de fala dela, no qual ela se assusta, né? E aí, depois disso, é a primeira fala dele, ele falou lá, minha querida, por 3 segundos, espera 1 segundo para a resposta dela e começa um novo diálogo. E temos aqui o código da princesa. Vale ressaltar que vocês podem ficar à vontade para alterar os personagens. Tem como vocês criarem os personagens, mudar a roupa dos personagens que já existem, mudar a cor, mudar o cabelo. Então, fiquem à vontade para poder manipular esses personagens, como a gente fez aqui, alterando o vestido dela para essa cor mais parecida com a floresta. E aqui no código dela, voltando, a gente tem esse evento principal, né, que muda a fantasia dela, para poder ela sempre começar com essa princesa, mapeia a coordenada dela, espera 1 segundo, e aqui nós temos a fala principal dela, a primeira fala, na verdade. Depois ele espera 2 segundos, o sapo vai aparecer esses 2 segundos, e aí ela fica surpresa com o sapo, muda para a fantasia dela de brava, né, a fantasia dela mais emburrada. Ela fala que não é a querida dele, espera 10 segundos e aí ela reclama que jamais beijaria um sapo. Uma coisa que eu acho interessante mostrar é que quando vocês clicarem aqui em criar, na parte do site do Scratch, vai aparecer aqui para vocês exemplos de como tutoriais de como fazer uma história. E aí, ó, tem aqui essa parte. Com o Scratch você pode criar suas próprias histórias. E aí temos aqui, isso aqui vocês já sabem, né? Mas essa parte aqui, ó, é interessante. Tem mais coisas para experimentar. E aí tem aqui, veja mais. E aqui, ó, temos um tanto de exemplos de histórias e tutoriais de como animar e contar histórias e criar animações que falam. Eu acho interessante vocês saberem desse recurso para poder usar na história de vocês. Pessoal, então vou passar aqui para vocês a atividade dessa aula 6, beleza? Eu vou mostrar aqui primeiro qual é o resultado final esperado e depois eu explico um pouquinho como que é o processo para a gente poder fazer, pra vocês poderem fazer direitinho. Então vamos lá. Então primeiro tem um cenário, né, uma fala do personagem, depois ela muda de fantasia, depois muda o cenário, tem mais uma fala, né, mais 2 falas, e aí tem uma interação com outro personagem, que também muda de fantasia, e depois outra mudança de fantasia, então, e outra fala, né, pra terminar. Beleza. Bem tranquilo, né, bem tranquilinho. Vou passar aqui pra vocês, então, só uma colinha de uma parte do código do cenário 2, né, então, para poder fazer esse exercício aqui, a gente tem que basicamente, a ideia é pensar de forma sequencial, né? Tentar pensar o que acontece primeiro e, a partir disso, continuar o processamento. Então, primeiro pensar o que a bruxinha, né, que é essa personagem aqui, o que ela vai falar, o que ela vai fazer, quais são as fantasias que ela vai mudar, quando que ela vai mudar, e depois pensar na mudança de cenário, e depois que mudar o cenário, introduzir um novo personagem e pensar nas interações desse novo personagem. Então, essa é uma colinha que eu estou passando aqui, que é a parte do cenário 2, né? Que basicamente fala, quando o cenário mudar para o cenário 2, o número 2, você vai esperar 1 segundo, vai mostrar o personagem, no caso a gente está selecionado aqui, né, o Wizard, que é o mago, né? Então ele vai mostrar o mago, esperar mais 10 segundos,
vai mudar de fantasia, vai, né, ter as falas, o tempo das falas, né, e a espera entre as falas. Então isso aqui é só uma colinha do que o mago vai fazer, do que esse personagem vai fazer. Só para dar uma noçãozinha para vocês terem um empurrãozinho para poder fazer o exercício, beleza? Então tentem fazer todo o resto, né? Todas as interações da bruxinha, todas as interações dos cenários, das fantasias. É bem tranquilo e qualquer dúvida é só perguntar aqui na aula mesmo ou perguntar na monitoria, beleza? E caso queiram também, podem fazer outros projetos, né, semelhantes, seguindo essa mesma noção aí de um livro, né, de uma história, beleza? Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje. Na próxima, a gente começa a próxima aula, então, mostrando o resto da resolução desse exercício. Um abraço. É isso por hoje. A aula foi um pouco mais simples, mas é importante que vocês tenham em mente quais são os conceitos de uma história, quais são as suas características, e entender esse conjunto de acontecimentos que tem na história e saber criá-los. Lembrando que a atividade dessa semana é esse projeto de criação de histórias, a parte 1. Vocês podem ficar livres para criar movimentos, criar personagens, criar relação entre eles, uma conexão, um diálogo. E não se esqueçam de ir na monitoria caso vocês tenham alguma dúvida. É isso e beijo para vocês.